Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de uma sessão agitada, o Senado aprovou a reforma trabalhista, que deve ser sancionada em breve pelo presidente Michel Temer. Entre as principais alterações está a permissão de que o que for negociado entre patrões e empregados pode prevalecer sobre o que prevê a lei. Hoje, a CLT permite que o negociado prevaleça somente se for benéfico para o trabalhador. O Palavra Aberta da Rádio TV Câmara recebe o deputado Robson Almeida, do PT da Bahia, que foi integrante da comissão que discutiu a reforma aqui na Câmara. Deputado, obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma das principais defesas para a realização dessa reforma trabalhista é de que ela pode aumentar o número de empregos oficiais, de contratações, num momento em que o país está com mais de 13 milhões de desempregados. O senhor acha que aumenta o emprego no Brasil com essas mudanças, deputado? Infelizmente não. Não há nenhum paradigma no mundo em que uma reforma trabalhista com esse conteúdo tenha aquecido a economia. O que pode voltar o desenvolvimento econômico, aquecer o mercado, são as atividades de promoção de crédito, de investimentos públicos e privados. Precarizar empregos, o máximo que pode produzir é o mesmo número de empregos com a remuneração menor. Os paralelos da Espanha, do México, estão aí para comprovar. Então essa é uma balela, é uma falácia de que essa reforma trabalhista vai gerar emprego. Isso não vai acontecer, infelizmente, no Brasil. O senhor falou em precarizar empregos. Os defensores da reforma dizem que eles trazem diversos benefícios, que a flexibilização pode beneficiar o trabalhador, como, por exemplo, ele pode ter interesse em ter as suas férias fracionadas em 3 vezes. Por que precarizar? Precarizar porque ele atenta contra direitos consagrados em décadas na sociedade brasileira, que vem desde a organização do movimento sindical no início do século passado, que passou pela era chamada getulista, onde foi consagrado direitos básicos como um salário mínimo a partir de um mês trabalhado, com 13º, férias, que foram se consolidando esses direitos na CLT. Quando você permite que uma negociação direta entre trabalhador e empregado tenha um valor superior à lei e flexibiliza pontos fundamentais, como a jornada de trabalho, como o intervalo do horário de almoço, como a duração de férias, você cria uma condição desfavorável ao lado hipossuficiente nas relações de trabalho, que é o trabalhador, que é o empregado. Numa recessão econômica, as condições impostas pelos patrões terão muito mais possibilidade de serem afirmadas do que os direitos dos trabalhadores. Eles preferirão, muitas vezes, aceitar aquelas condições para permanecer no emprego, que seria o prejuízo maior. Uma das questões fundamentais aí dessa reforma, pelo menos os últimos pontos que foram mais discutidos, é a questão do fim da contribuição sindical obrigatória. Alguns sindicatos já defendiam o fim dessa contribuição, mas foi muito combatida essa proposta. E os próprios sindicatos falaram, então, que deveria ser o fim de todas as contribuições sindicais, inclusive das patronais. Qual é essa discussão e qual a sua posição sobre essa questão? Olha, essa reforma foi feita pelas confederações patronais. Infelizmente, o relator aqui da casa assinou um texto que ele não produziu. E as confederações patronais se protegeu com a reforma também nesse capítulo, que é o financiamento das suas atividades, do seu funcionamento. Todos nós sabemos que os sindicatos recolhem um imposto do trabalhador equivalente a 1 dia de trabalho por ano, que é uma medida polêmica que várias centrais sindicais defendem o seu fim e defendem no seu lugar a contribuição voluntária do trabalhador. E isso deveria ser feito, do meu ponto de vista, de uma forma planejada, escalonada no tempo e não de forma abrupta como propõe essa reforma. Os patrões saíram ganhando mais uma vez, porque continuarão recebendo dinheiro para financiar suas atividades políticas e sindicais, e os trabalhadores não terão mais esse financiamento no curto prazo. Como é que o senhor vê a questão da justiça do trabalho diante dessa reforma? Em algumas condições, ela prevê que o trabalhador, depois de assinar a sua rescisão, ele não possa recorrer à justiça. Como é que o senhor vê esse tipo de cláusula? Mais uma cláusula draconiana, porque o direito ao trabalho
tem que ser assegurado em todas as instâncias. E o direito à sua remuneração, às suas parcelas indenizatórias que não são pagas, devem ser lutados até o fim. E aí você cercear esse direito de ir à Justiça do Trabalho sob determinadas condições é impor aos trabalhadores uma condição desfavorável comparado com a situação de hoje. E alerto, não é a judicialização das relações trabalhistas que emperram a Justiça do Trabalho, e sim a ausência de pagamento das grandes empresas do que devem aos trabalhadores, e isso os obrigam a recorrer aos seus direitos. O fato de valorizar a negociação coletiva, que é inclusive uma reivindicação do movimento sindical internacional, é histórica. O senhor acha que isso é ruim? A negociação coletiva não é ruim. O que é ruim é que a negociação coletiva possa suplantar o que está estabelecido na lei. A própria Constituição prevê e admite que as negociações sejam feitas e tenham um valor legal quando melhora a negociação e não quando piora. Então, por exemplo, a jornada de trabalho é de 8 horas. Hoje, quem trabalha mais tem direito a hora extra. Se as partes sentarem e negociarem e definirem que a jornada vai ser até 12 horas e não vai ter hora extra, isso tem um valor superior à lei. Então, é uma negociação onde o patrão tem uma vantagem grande em uma situação de recessão econômica e dificuldade de conquistas dos trabalhadores. Pesquisas mais recentes, mostram que apesar da gente estar num momento recessivo, está aumentando a filiação de trabalhadores aos sindicatos. O senhor acha que os trabalhadores estão no momento em que eles estão percebendo que eles podem estar com direitos em risco ou que é importante se organizar? Ou o senhor acha, como era pelo menos até há pouco tempo, se cria que os sindicatos estavam no momento de esvaziamento? Olha, diante das ameaças, uma reação humana natural é buscar a defesa. E certamente esse aumento de sindicalização advém da percepção majoritária dos trabalhadores brasileiros que estão sendo ameaçados nos seus direitos, que esse governo Temer não tem compromisso em manutenção dessas conquistas, que está propondo uma legislação de interesse do mercado e que deve sancioná-la brevemente. Inclusive é objeto de uma judicialização por conta das inconstitucionalidades presentes nesse texto. Pois é, o Ministério Público do Trabalho pediu para o presidente Temer vetar essa reforma e ameaçou ir ao Supremo Tribunal, apontando, se não me engano, 13 pontos de inconstitucionalidade. Como é que o senhor vê o futuro aí dessa questão? É bom lembrar que essa reforma entrou em um patamar já ruim, enviada pelo governo, e foi muito piorada aqui dentro porque as confederações patronais tomaram conta. Esse Congresso, ele é feito majoritariamente de empresários e de seus representantes, e foram eles que fizeram essa legislação em causa própria, e não de um equilíbrio de funcionamento das relações do capital e trabalho e desenvolvimento do próprio país. Creio que deram um chute no seu próprio pé ao tomar medidas muito negativas que enfraquecem o funcionamento da sociedade. Muito obrigada. Nós conversamos sobre a reforma trabalhista com o deputado Robinson Almeida, do PT da Bahia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Vânia Alves e agradeço a sua audiência. Até a próxima.